Bendito seja Deus. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Tu és. Glorificado seja o nome do Senhor. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Último versículo: e como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Pai bendito, muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Eu quero bendizer teu nome mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós carecemos, nós necessitamos de ouvir a tua voz. Por isso pedimos que teu Espírito nos conduza nesse momento. Ó Deus, eu não sei nada, totalmente dependente da sua graça, da manifestação do teu Espírito Santo, ó Deus. Por isso que minha oração sempre é a oração de João: que o Senhor cresça, que eu diminua. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Deus. Eu me coloco bem atrás da cruz e peço, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das coisas mais falada ao longo do tempo é que a alegria vem pela manhã, porque a tristeza, ela está na noite. O versículo é uma verdade, é uma aplicação bíblica totalmente certa, mas eu não posso deixar de dizer para você que depois de um bom tempo também vem mau tempo. Depois do tempo tranquilo, os ventos acontecem. As tristezas chegam, os problemas estão às portas. Isso não é privilégio de um ou de outro, é de todos. Nós temos nesse texto aqui um Eliseu que estava bem. Nós temos nesse texto aqui um Eliseu que estava, de alguma forma, vivendo tempos de bonança. Um Eliseu que tem experiência com águas amargas. Um Eliseu que tem experiência com uma viúva. E o azeite dessa viúva é multiplicado. Temos
Um Eliseu que tem uma experiência logo em seguida, na ordem cronológica, como a sunamita. E essa sunamita tem uma experiência sobrenatural com esse mesmo Eliseu. E aí temos um capítulo antes, o Eliseu que tem uma experiência com um machado, que era emprestado, mas que quer dizer muita coisa. Que esse machado flutua com uma coisa que não fazia parte, não tinha um porquê, um pedaço de madeira. Então Eliseu vinha de tempos de experiências sobrenaturais com Deus. Posso dizer que é aquele tempo que tudo que você faz dá certo. Aquele tempo que onde você coloca a mão, você se sente abençoado e as coisas naturalmente acontecem. Mas só que a vida, não só a vida cristã, mas a vida, ela não é só de bonança. A vida tem momentos que as coisas vão começar a dar errado e alguma coisa tem que dar errado. E o problema não é o que acontece quando dá errado, porque o problema não são as ações do inimigo, do cerco que está nesse capítulo. O problema está nas reações. Mas o fato é que o tempo difícil chega. E esse moço, ele vai ter uma experiência. Esse moço de Eliseu, que não é Geazi, um capítulo antes, ele é leproso, e essa lepra é para toda a sua descendência. E o texto vai dizer que ele sai diante de Eliseu leproso, né? Que eu já ouvi alguns pregadores pegarem esse texto e falar que é Geazi. Geazi está leproso, ele não está mais aqui. Ele teve a sua oportunidade de viver experiências com Eliseu, mas preferiu o ouro, preferiu o dinheiro, preferiu o seu bem-estar. E aquela doença que estava sobre Naamã foi uma consequência de um ato de alguém que perde o propósito no meio do caminho. Esse moço que está com Eliseu, ele vai ter uma experiência não muito boa. Provavelmente é alguém... Irmãos, dentro de uma ordem cronológica bíblica, você vai pensar, as coisas foram rápidas demais. Um Elias que chama Eliseu, as coisas acontecem e pronto, e acabou. Não, mas na ordem cronológica, dentro da cronologia bíblica, são 10 anos que se passam. Em que Eliseu vai acompanhar Elias. Então não é do dia para a noite. Então esse moço está vivendo experiências, ele está aprendendo. A palavra original aqui desse moço é aprendiz, é servo. Aquele que está no dia a dia aprendendo, porque antigamente era assim. Um discípulo aprendia na prática, muito mais na prática, né, pastor Emerson? Muito mais na prática do que com palavras. E esse moço está tendo a oportunidade de estar bem com o profeta, vendo maravilhas acontecendo, andar com alguém que tem o tete a tete com Deus, alguém que fala e Deus ouve, alguém que Deus fala e ele ouve também. Só que um belo dia, depois de uma noite bem dormida, depois de um tempo de tranquilidade, talvez esse seja o seu tempo ou não, esse moço, ele acorda pela manhã, e o texto vai dizer que ele sai bem cedo, e quando chega bem cedo, ele tem uma experiência ruim. Já não se tem uma experiência boa, mas uma experiência ruim. Ele vê o exército de Ben-Hadad cercando um rei que deu piti, ficou com raiva, e ele precisa prender Eliseu, porque os seus planos estavam sendo frustrados por um homem que andava e ouvia Deus. Não é questão que Eliseu era o adivinho, que ouvia o que o rei da Síria falava no seu quarto. É alguém que tinha comunhão com Deus e Deus falava. Não é um adivinho, é um profeta de Deus. E esse moço, quando sai pela manhã, ele tem talvez a experiência que ele nunca teve antes. E por isso o tema é, e quando bate o desespero? E quando acaba o tempo bom, e aí começam a vir as lutas, as provas, o que fazer? Qual seria a atitude mais provável de alguém que nunca teve antes uma experiência ruim como essa? De ver um exército inimigo cercar e ele se vê numa situação que não tem uma rota de fuga, não tem para onde fugir. E se você olhar, o ponto de exclamação é como se fosse o desespero. Só que depois de uma exclamação vem uma interrogação. Ele fala, meu Senhor, em forma de desespero. A exclamação, você sabe que ela dá uma entonação mais pausada. Ela frisa um momento mais marcante na frase, e esse homem disse, meu Senhor. Uma situação que ele nunca tinha visto antes.
Ali ele não tem rota de fuga. E a primeira coisa que eu preciso compartilhar com os irmãos é que quando essas coisas acontecem conosco, eu não quero aqui espiritualizar, porque nem sempre é o espiritual vem depois. Ele está ali, está vindo a situação natural do que está acontecendo. O que ele vai enxergar depois de uma oração de Eliseu é depois. Mas eu falo do nosso momento, porque quando isso acontece, nós estamos cercados de dificuldade, nós entramos em parafuso. A mente, ela começa a trabalhar de uma forma que não seria uma forma lógica daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Como eu e você dizemos, nós servimos o único Deus, aquele que tem todo o poder, que não perde controle de nada. Só que quando isso acontece, muitas vezes nós perdemos a nossa mente e ela entra numa luta injusta. E isso é muito natural. Porque nós temos algo muito tremendo na mente, que é poder olhar muito o potencial dos nossos inimigos. Isso é natural. O que esse moço faz é olhar o potencial dos inimigos. E quando ele olha o potencial dos inimigos, naturalmente, essa guerra na nossa cabeça faz o quê? Minimizar. É macro aquilo que o inimigo tem como força e potência, e é micro aquilo que o meu Deus pode operar. Porque quando se fecha o cerco, eu vou agir de forma natural. É isso que faz bater o desespero. É isso que faz olhar para a situação e falar assim, agora não tenho o que fazer, acabou aqui, a minha história termina aqui, eu não tenho para onde ir. E talvez essa fosse a situação, a luta da mente desse homem. Porque tudo que o inimigo faz reverbera mais. Eu não consigo entender, aqueles que servem a Deus têm medo de um monte de coisas que não precisam ter. Mas isso faz parte da mente humana. Quantas vezes eu não vi manifestação demoníaca e crente que serve a Jesus correr? Quantas vezes eu não vi crente que diz que tem medo de macumba, de obra feita contra a sua vida? Quantas vezes eu não vi isso? Porque nós temos essa tendência, de alguma forma, dar um poder que o inimigo não tem. O cerco é legítimo. Dizer que vai matar é legítimo. É a praia dele, é o que ele mais quer. O que ele mais quer fazer é realmente destruir a nossa vida, destruir a nossa história. E isso não tem problema. Mas só que falar e fazer são duas coisas diferentes. Mas se não retomarmos a consciência de quem é o nosso Deus, a nossa mente entra em parafuso. E o desespero tem que bater, ele bate. Bate de uma forma que nós somos tendenciosos a talvez nem fazer como esse homem fez. Exclamar e depois interrogar. Dá para pensar que a nossa mente, ela consegue colocar um macro naquilo que o inimigo tem como potência, que nós até esquecemos quem nós somos em Deus? Dá para pensar que tem crentes que perdem no susto? Tem muito crente que se entrega por causa de cercos do inimigo. E isso não é uma coisa nova do diabo. Nós sempre dizemos o seguinte, o diabo, ele entra e destrói. Não, o diabo cerca. E quando o diabo cerca, é para que você se destrua, é para que eu me destrua. E isso é bíblico. Não está aqui, mas você vai ver em Lamentações, no capítulo, não vou lembrar agora, né? Ou seja, quando Jeremias, no capítulo 39, ele fala sobre o cerco em Jerusalém, ele vai ser mais enfático em Lamentações e dizer o seguinte, enquanto o rei ele cercava Jerusalém, as mães cozeram os seus filhos e comeram, repartiram. Porque quando o inimigo cerca, o que ele quer fazer é com que você não ache saída e automaticamente você se destrua. E destrua tudo que está perto de você. É isso que está acontecendo aqui, há um cerco. E algumas coisas precisam ser colocadas nessa nossa mente, que potencializa aquilo que o diabo faz. Quando nós potencializamos isso, nós acabamos, na nossa vida, guardando muito mais palavras de maldição do que recebendo as palavras proféticas. Tem pessoas que não conseguem, caminhar na vida cristã porque receberam palavras de maldições. Isso faz parte da gente. Isso não é ruim, por isso que tem um despertar de Deus para a nossa vida. É que nós precisamos retomar em receber aquilo que Deus coloca diante de nós.
as palavras que são ministradas, aquilo que Deus fala no nosso coração, parar de dar ouvidos ao que o inimigo tenta fazer ou ao que intentaram contra nós. Esse moço está debaixo dessa situação. Que coisa difícil. Eu preciso começar a receber coisas que, na verdade, está além dos cercos que eu vejo. Quando bate o desespero, o que eu preciso fazer? Eu primeiro preciso entender e fazer uma leitura correta do que está acontecendo. Tem um cerco e o alvo do cerco é quem? É Eliseu, não o moço. Mas quem fica desesperado não é Eliseu, é o moço. Porque a consciência do moço é a seguinte: embora eu não seja o alvo da perseguição, o que vai acontecer com o meu Senhor, naturalmente vai acontecer comigo. Quando bate o desespero, eu quero dizer para você que a melhor coisa é a comunhão. Nós vamos provar nesse texto que a melhor coisa que nós precisamos entender, o porquê que nós necessitamos, carecemos dessa comunhão, porquê nós carecemos do PGR, porquê nós carecemos de orar juntos, porquê nós carecemos de orar pelo musical da Páscoa, pelos cultos que nós temos, porquê nós temos que orar pelos quartos com vidas, porquê nós temos que orar por todas as nossas reuniões, porque a comunhão tem um poder tremendo. Esse moço, ele sabia que se ele fugisse, se ele se escondesse, o alvo é Eliseu. Mas calma aí. Naturalmente eu abri mão de muita coisa. Para eu estar com Eliseu, que é alguém que abriu mão de muita coisa, ou melhor, de tudo que tinha na vida, inclusive pega a sua ferramenta de trabalho, os seus negócios, ele faz um churrasco, enfim, você sabe a história. Eu preciso, no mínimo, caminhar na mesma direção. E a luta da mente desse cara é o seguinte: será que eu tomei a atitude certa? Será que na hora do desespero nós não pensamos isso? Será que valeu a pena eu ser fiel a Deus? Eu não fiz nada de errado, olha os problemas que estão na minha vida, pastor. Mas essa é a questão que nós estamos repetindo, sabe? Parece que é uma coisa sistemática, mas na verdade essa repetição precisa entrar como aprendizado. O que nós precisamos exercitar na nossa vida, quando vier as tribulações, é o ânimo. Se o ânimo não tiver aquecido, fortalecido, nós não vamos entender e passar pela tribulação. É o que Jesus fala. No mundo tereis aflições, vocês precisam ter bom ânimo. É o que nós precisamos. Quando estiver difícil demais, ter bom ânimo. Esse jovem grita, porque alguém pode gritar do seu lado. Quando se tem comunhão, se tem pessoas pensando diferente. Alguns vão dizer, no cerco acabou. No problema é melhor parar. E outros vão dizer, calma aí que você não está vendo o que eu estou vendo. A comunhão, ela tem esse poder. O desespero desse moço, ele mesmo sabendo que o alvo aqui é Eliseu, porque ele sabe, eu afirmo isso, que o bem ou o mal chegaria na vida dos dois. Mas a ação, como eu disse, ela não determina a reação. O que fazer quando nós estamos sem solução? O que fazer quando bate a porta o desemprego? O que fazer quando o dinheiro do mês não dá para pagar as contas? O que fazer quando o inusitado acontece a ponto de nós nos vermos perdidos em todas as áreas? O que esse moço vê é exatamente isso. O que fazer? Pensar com esse moço é também olhar com um olhar de justiça. Eu não mereço isso. Eu não mereço ser cercado. Eu sou só um servo, só um aprendiz. E nós estamos às vezes no meio do furacão e nós achamos que não merecemos isso, mas não é sobre merecer, é sobre acontecer. Tem determinadas coisas na vida que nós não temos controle. Nós não temos controle. Nós não podemos determinar para onde o vento tem que bater ou para onde ele não tem que bater. O vento vem e pronto, acabou. O que nós temos que fazer é estarmos prontos. O que fazer quando eu estou em desvantagem, principalmente daquilo que é visível? O que fazer quando quando eu não sou correspondido na minha casa, no meu casamento? O que fazer quando eu não sou correspondido na igreja que eu congrego? Porque isso acontece muito. O que eu posso fazer para sair desse cerco que eu estou desesperado?
Na verdade, a culpa não é de ninguém aqui. Nem do moço e nem de Eliseu. Ninguém tem culpa. Aquilo ali é fruto de ser usado por Deus. Entenda você que quando você é usado por Deus, quando as coisas começam a acontecer, o cerco vai fechar. Quando você começa a ficar em evidência por obedecer a Deus, o inimigo não vai ficar satisfeito. Isso vai acontecer na nossa vida. O que não pode acontecer é que o inimigo fechar o cerco porque nós somos obedientes, e aí quando começar a acontecer os problemas, o cliente começar a dar piti. Querer, sabe, chutar o balde. Calma aí, eu não mereço esse cerco, eu não precisava estar aqui. Vai acontecer. Ninguém está isento disso. Jesus estava muito bem, tomando um fresquinho no monte, sabendo que ia morrer, daqui a pouco está lá, está preso. Porque a visibilidade da obediência gera cerco de inimigo. Agora, a postura desse moço é o que mexeu muito comigo. A postura desse moço é a seguinte, calma aí. Meu Deus. É o desespero natural. Mas imediatamente no mesmo versículo, antes da pontuação, para o outro versículo, ele vira para Eliseu e diz, o que faremos? Irmãos, quem faz pergunta buscando direcionamento não tem resposta vazia. Tem gente que pergunta por perguntar. Mas a pergunta desse desesperado por estar cercado é uma pergunta de alguém que quer o quê? Direcionamento. E aqueles que pedem a Deus direcionamento não têm resposta vazia. Por mais que você não esteja vendo saída nesse cerco, por mais que você não esteja vendo, saída para essa dificuldade, por mais que pareça injusta essa situação, a vida com Deus vai muito além daquela que nós enxergamos com os olhos carnais. O que fazer quando bate o desespero? Primeira coisa, ficar desesperado não é problema. É o que vem depois do desespero. Você não pode fazer qualquer coisa, você precisa de uma direção. Ele pergunta, o que faremos? Quando nós fazemos isso com Deus, nós facilitamos as coisas de Deus na nossa vida. É porque o problema é quando bate o desespero, nós queremos, tomar atitudes. Ou nos entregar, ou encarar com os nossos próprios braços. Mas esse moço não, ele é um aprendiz, ele é um moço, ele é um servo, que ele busca resposta em quem ele pode perguntar. A minha maior crise hoje é que as pessoas no meio do desespero só oram, só buscam ajuda pastoral depois que o problema está ali, estoura. Pastor, já pequei. Pastor, já estou assim, já decidi. Então não precisa falar. Se nem falou com Deus, não precisa nem falar para mim. Eu não quero saber de uma coisa que Deus não sabe. Mas você é o pastor, não tem problema. Eu sou pastor de quem quer ser ovelha. Esse cara, no seu maior problema, ele vira e fala, calma aí, o que nós vamos fazer? Em outras palavras, Eliseu, o que eu vou fazer agora? Vamos partir para cima, vamos fugir, vamos se matar? Ele pede uma direção. Nós, nos momentos de desespero, não queremos direção. Nós queremos uma solução sem buscar em Deus resposta. E o que esse jovem faz é perguntar. É como se fosse dizer o seguinte, perguntar não ofende. Mas eu estou debaixo de que motivação? Eu estou debaixo da motivação de servo. Então eu preciso perguntar ao meu Senhor como é que nós vamos fazer para resolver esse problema. Primeiro que não é problema meu, é problema nosso. Esse é o poder da comunhão. Na comunhão não tem problema meu, não tem problema seu. Os problemas são nossos. E esse jovem, esse moço me ensina isso. O problema é nosso. Geralmente o cerco, ele vem trazendo a condição. A condição de você primeiro pensar, eu coloquei todas as minhas fichas. Esse pastor não sabe do que ele está falando, ele não sabe do quanto eu sou. Eu não sei. Só sei que o cerco não é motivo para você dar piti e chutar o balde. Essa é a grande verdade. Porque o meu Jesus falou foi o seguinte, aquele que lança a mão no arado, ele não olha para trás. Não é nem em volta não, ele não olha.
Não pense você que só você que foi o sorteado ou a sorteada para os problemas. Não, todos aqueles que servem a Deus têm problemas. Cada um com o seu. Não tem maior, não tem menor, cada um com o seu. O que nós precisamos é estar em comunhão. Nós precisamos é estar caminhando juntos. É na comunhão que nós temos o moço, o Eliseu e o Eliseu. É na comunhão que nós temos aqueles que de alguma forma são pessimistas. Olha que problema. E é na comunhão que nós vamos ter otimistas. Quantas vezes eu precisei de otimistas? Em quantas situações eu não me encontrei como pessimista? Acabou, não tem jeito, já era. Mas Deus colocou pessoas como Eliseu. Não pense você que todo mundo tem que ser Eliseu, irmãos. Na comunhão tem muito mais o moço de Eliseu do que Eliseu. E não tem problema nenhum com isso. A resposta está na comunhão. Mas tem gente que não aceita ser esse moço. Tem gente que se acha sempre o Eliseu. Calma aí, os meus olhos espirituais estão sempre abertos. A minha noite, enquanto esse moço, ele estava dormindo e acordou cedo, ele viu o problema, mas eu não. A minha noite foi a noite de oração, porque eu preciso de um Eliseu do meu lado. Porque na maioria das vezes eu sou esse moço. Eu olho a situação, meu Deus do céu. Nessa perspectiva nós temos essa grande verdade. A crise é natural, acontece para todo mundo. E eu não posso jogar tudo para o alto. É nessa comunhão que nós temos esse pessimista e esse otimista. Temos aqueles que vão perguntar e aqueles que só precisam responder. Na comunhão não tem esse negócio de quem é o melhor, não tem melhor. Tem aquele que tem a resposta para o momento. Outros momentos, o outro vai ter resposta que você não tem. A vida cristã é assim. Quando eu me acho a última bolacha do pacote, eu tenho todas as respostas para todos os problemas, tem um problema muito grande. Vai ter uma hora que eu não vou ver os cavalos de fogo, eu vou ver só o exército inimigo. E aí o desespero vai gerar medo, e o medo vai gerar paralisação. Automaticamente eu vou morrer de medo. Quando bate o desespero, precisamos fazer exatamente como esse moço. Porque a resposta desse moço está na comunhão. Assim como o Eliseu e o moço, na comunhão me ensina que na comunhão não tem julgamento. Em nenhum momento o Eliseu olha para esse moço e fala o seguinte: como tu é fraco. Irmãos, olha que PGRs, olha que poder que tem na comunhão. Em nenhum momento ele olha para esse moço que estava ali vendo o problema, desesperado, mas procurando direcionamento. O que faremos? Ele não julga. Primeiramente, ele dá uma palavra de ânimo. Olha a palavra, fica tranquilo. Mais numerosos são os que estão conosco do que eles. Depois que ele dá essa palavra de ânimo, ele vai para um lugar onde nós não podemos sair, que é para a oração. Em nenhum momento ele julga. Ele olha para o lugar e fala o seguinte: a palavra de ânimo, eu sei que você não está vendo. Eu sei que você está desesperado. Eu sei que para você não tem mais solução a esse problema. Eu sei que para você a morte está diante de nós. Eu sei que o cerco está fechado, está difícil demais, mas fica tranquilo, não se esqueça de que aquele que está conosco, além de ser maior, aqueles que estão conosco é muito mais numerosos do que os que estão lá. Quando Deus te chamar para ser um Eliseu, seja um Eliseu e leve palavra de ânimo em nome de Jesus. Não julgue aqueles que estão desesperados por situações que para você parecem pequenas demais. O que para você é pequeno é um problemão para o outro. Só que o poder da comunhão faz o seguinte: vamos fazer juntos. Vamos tomar a atitude certa juntos. Mas fique tranquilo, quem nós servimos. É para isso que serve o PGR. O PGR não é para você chegar lá e alguém ver se você foi de bermuda ou de chinelo, se você tomou banho e foi direto do trabalho. O PGR tem um poder tão, é uma coisa tão absurda, que essa semana o pastor Marcelo colocou uma coisa no grupo que eu fiquei fascinado. Tem um grupo de PGR que as pessoas não entraram. Só quem entrou foi uma família, da Carol, do Cláudio, e printaram a foto dos três. O PGR veio com os três.
E o testemunho da irmã foi o seguinte, ó, que coisa maravilhosa, eu pude compartilhar a palavra com a minha família. Não precisou ninguém estar aqui. O PGR, que foi só a família dela, já ganhou comunhão. Eu não sei se eles têm esse costume de fazer culto doméstico, de se reunir, do Cláudio ouvir a Carol, da Carol ouvir o Cláudio, o filho ouvir os dois, mas o que eu sei é que esse poder fez com que um ouvisse o outro. E a palavra foi, que coisa maravilhosa, que Deus abençoe vocês. Que o Senhor abençoe a sua casa cada vez mais em nome de Jesus. Porque esse é o propósito. O propósito não é cheio. O propósito, sabe, o propósito não é cheio de pessoas, o propósito é cheio de Deus. Por isso tem que ter comunhão. Ele fala para o moço, fica tranquilo, ó, nós estamos em um número muito maior. Agora eu vou orar, Senhor, abra os olhos desse moço. Quando nós estamos na comunhão, nós não julgamos. Nós damos palavras baseadas na verdade bíblica, porque maior é o que está conosco, mais numerosos é o que está conosco. Nós estamos sempre em vantagem, porque quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós tomamos essa atitude desse moço, quem fica de vantagem é o inimigo. Vamos aprender isso e aplicar em nome de Jesus. Quando o cerco está fechado e nós, mesmo desesperados, caçamos direção, quem está cercado é o inimigo. É o que acontece no texto. Eliseu vai e ora, Senhor, abre os olhos dele. E quando esse moço está lá fora e ele vê, calma aí, tem um exército, tem cavalo de fogo, cercando Eliseu, ó, que coisa maravilhosa. Esse exército agora não é mais palho. O cerco agora já não é mais um problema. Eu estou vivendo uma experiência porque eu busquei direcionamento. E quem estava do meu lado, esse tinha a direção. Então, em nome de Jesus, o que fazer quando bate o desespero? Se desespere, é legítimo, faz parte da vida, mas não saia sem rumo. Não largue mão do arado. Não olhe para trás, busque o direcionamento, porque onde não tem saída, o Senhor mostra a saída. Onde não tem rota de fuga, o Senhor sempre mostrou muitas rotas de fugas. E não vai ser diferente comigo e com você. Não vai ser diferente quando nós estivermos em comunhão, precisando de uma palavra dessa. Não vai ser diferente quando nós entendermos que nem todo mundo nasceu para Eliseu, mas todo Eliseu precisa de um ajudante. Todo Eliseu precisa de um moço. Vice-versa, todo moço precisa de um Eliseu. Nós precisamos uns dos outros, ainda mais quando bate o desespero. A minha oração é que mesmo sendo pastor dessa igreja, isso nunca... Hoje o pessoal de São Paulo me chamou, enfim, bateu um papo lá, o senhor é pastor da igreja, da Relevante, isso aqui. Eu falei, sou pastor. Não tem nenhuma vaidade em relação a isso. Mas a minha oração é que mesmo eu sendo o seu pastor, às vezes Deus te use como Eliseu na minha vida. Dá para entender isso? Dá para entender? Vou falar olhando nos teus olhos, porque eu não preciso mandar recado. Muitas vezes eu preciso de você, da sua palavra, da sua oração, porque eu não sou melhor do que você. Eu fui chamado para uma coisa diferente, mas eu sou homem igual a você. Sujeito às mesmas paixões como você. O cerco todos os dias está na minha porta. Então não se esqueça disso. Nós, pastores dessa casa, precisamos de vocês também. Vai ter momento que nós vamos precisar de você orando. Senhor, abre os olhos do pastor, para que ele veja que ele não está na desvantagem. Quando bater o desespero, lembre disso. Você nunca está na desvantagem. Você só precisa de uma direção. E aí, é essa direção que Deus quer nos dar nessa noite. Às vezes somos moço, outras somos Eliseu. E quem você é hoje? Você está cercado com medo, sem rota de fuga? Ou você está cercado e com a palavra na ponta da língua e falar, ó, não é jargão, mas tem uma saída que tu não está vendo. O nosso Deus nunca nos abandona. O que está em pauta aqui é um Eliseu obediente. Um Eliseu que é profeta. Um Eliseu que cumpre aquilo que é estabelecido por Deus. E quem obedece a Deus,
nunca está em desvantagem. Mas nem por isso o vento deixa de bater. Nem por isso o diabo não deixa de armar os seus cercos. Quem você é hoje? Quem você vai ser essa semana? Quando chegar lá no pequeno grupo, ou durante a semana, na rua, ou de repente você for na padaria, quem você vai ser essa semana? Não se esqueça que tem tempo de ser moço, mas também tem tempo de ser Eliseus. Ninguém pode ser o tempo todo uma coisa só. Talvez Deus te chame essa semana para ser Eliseu. Mas pastor, eu estou cercado. Mas Deus te chama para ser Eliseu. Porque Ele vai te mostrar já aquilo que o outro não está vendo. O que vale é a motivação. Um tinha a motivação de servo, busca de direcionamento. Outro tinha a motivação que estava servindo a um Deus que nunca o abandonaria. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Quero muito orar por você. Que o desespero está batendo. Tive uma semana tranquila, pastor, até agora esse ano, 2024, está sendo... tem noção. Mas você pode abrir a porta. Está lá fora o cerco. E aí o que vai fazer? Se nessa dificuldade alguém estiver precisando de você, o que você vai fazer? Se você for o moço, que Deus coloque Eliseus do seu lado. Se você for Eliseu, olha para o lado. Tem um moço precisando de uma palavra sua. Tem um irmão que não veio de manhã e não veio à noite, precisando de uma palavra sua. Não precisa ser julgado, mas uma palavra de... E sempre tem vantagem aquele que serve a Deus. Tem alguém que não veio de manhã, não veio à noite, que precisa da sua oração. Só da sua oração. Senhor, abre os olhos. Senhor, fortaleça ele. Desperta, Senhor. Anima. Eu não sei quem você é hoje, mas alguém você tem que ser essa noite. Eu quero orar por você, amém? Coloca a mão no teu coração. Você que quer ser essa semana, pastor, essa semana eu quero ser usado por Deus, sabe? Eu não quero mais ficar nessa expectativa do que eu quero ser usado. Eu preciso ser um instrumento de Deus. Eu preciso começar a ver esses cercos e ter essa visão aberta de que Deus não me abandona. Eu sou crente, eu sirvo a um Deus poderoso. As lutas naturais não podem, me fazer ficar desesperado ao ponto de ficar paralisado. Pelo menos buscar direção. Pelo menos ser canal de bênção na vida dos outros. Não é normal o que está acontecendo com o povo de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos em nome de Jesus. Estamos cercados, estamos com problemas, mas quem está em desvantagem continua sendo o inimigo. Todas as vezes que ele entra na vida de um Eliseu, a certeza que eu tenho é que ele já entra em desvantagem. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é tremendo demais. O nosso Deus faz aquilo que, com certeza, nós não podemos fazer com os nossos braços. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai bendito, essa é a tua palavra. Bendito, exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá uma palavra de direcionamento. Uma palavra, ó Deus, que vem ajustar a nossa vida. Eu quero te louvar, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite. Ó Deus, nós te glorificamos. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós servimos o Senhor, que é poderoso. O Senhor, Deus, que sempre deu rota para aqueles que estavam desesperados, sem saída. Se porventura, Deus, nós nos perdemos nessa caminhada, a ponto de olharmos para os cercos, a ponto de, Deus, de priorizarmos o nosso desespero, a ponto, Deus, de cedermos a mentalidade de que a potência do inimigo é uma potência que pode me destruir. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos te exaltar porque Tu és poderoso. Tu és o Criador. Tu és aquele que nos criou, nos conhece, Deus, e nos tem na palma de Suas mãos. Tu és aquele que nos ama e provou isso com um amor incondicional.
um amor inexplicável, ó Deus. Nos perdoe, Senhor, porque os cercos muitas vezes foram motivos para que a nossa motivação fosse apagada, minguada, diluída. Mas nos anima, Senhor. Nos ajude a andarmos em comunhão. Para que eu venha ser, ó Deus, o Eliseu do meu irmão. Para que eu venha ser, ó Deus, o moço do Eliseu. Para que eu venha ser aquele que tenha a fé suficiente. Aquela fé que contagia, aquele que crê, independentemente da situação, o Senhor é Deus conosco. Que possamos, ó Deus, ser uma igreja avivada na raiz da palavra, que ame o Senhor, que ame o Deus que serve, que é relevante, ó Deus, em nome de Jesus. Seja um ajuntamento de Eliseus e moços, aqueles que não cessam de beber dessa fonte inesgotável que é a sua palavra. Estou em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, essa semana seja uma semana de experiências em nome de Jesus. Nós recebemos tanta palavra contrária, de desânimo. E eu declaro em nome de Jesus que vai ser uma semana de experiências sobrenaturais. Nas casas, nos grupos, onde o seu povo for, Deus, em nome de Jesus, dê experiências de cercos, mas à nossa volta, o Senhor nos guardando a todo momento. Que em nome de Jesus, que o Senhor essa semana nos mostre rotas onde não tem saída. O Senhor nos mostre caminhos onde não tem caminhos, respostas onde não temos respostas. É o que eu te peço pelo poder que há no nome poderoso do Senhor Jesus.